Em meio às negociações totalmente fracassadas sobre a Ucrânia, o Kremlin hoje se gabou de já ter preparado um acordo de bilhões de dólares com Donald Trump, que incluiria não apenas comércio, mas na prática a compra do presidente americano. Lembra como foi? Há alguns dias, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que existem negociações separadas entre Moscou e Washington, onde está sendo discutido um plano econômico de cooperação de 12 trilhões de dólares proposto aos americanos pelo conselheiro de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Pois bem, hoje a Bloomberg publicou o conteúdo do chamado pacote de Dmitriev, composto por 7 pontos. Essa é uma lista de iniciativas econômicas com as quais o Kremlin tenta atrair os Estados Unidos para o seu lado e incentivá-los a pressionar a Ucrânia. Para um acordo nos termos russos, esse documento lista as áreas de possível cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas a Bloomberg acredita que o principal atrativo para Donald Trump é o 5º item. Essa é a proposta da Rússia para retornar ao sistema de liquidação em dólar, o que deve fortalecer o dólar como moeda de reserva mundial e, ao mesmo tempo, enfraquecer a posição da China. Dessa forma, Putin está disposto a fazer absolutamente qualquer coisa, até mesmo trair seu aliado China, só para que Trump force a Ucrânia a assinar um acordo de paz que só beneficia o Kremlin. Enquanto isso, a Rússia praticamente desistiu das negociações com a Ucrânia, pois mais uma vez rebaixou o status dos representantes do grupo de negociação. Nas negociações dos dias 17 e 18 de fevereiro em Genebra, a delegação russa será novamente chefiada pelo pseudo-historiador russo Medinsky. Com certeza, há o que discutir aqui. Sou Alexei Pet e vamos abordar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário. Além disso, siga meu canal no Telegram Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, hoje a Bloomberg mostrou aquele pacote de Kirill Dmitriev, ou seja, o plano econômico e comercial de cooperação entre a Federação Russa e os Estados Unidos da América no valor de 12 trilhões de dólares. Como foi indicado, o Kremlin fez uma proposta de ampla parceria econômica com a administração de Donald Trump, incluindo o retorno da Rússia ao sistema de liquidação em dólar. Lembro que Putin dizia que o dólar precisava ser descartado, que estava morrendo e que era necessário usar só rublos de madeira nas transações. Na proposta são detalhados 7 pontos nos quais os interesses econômicos da Rússia e dos Estados Unidos podem coincidir, incluindo investimentos conjuntos em gás natural, petróleo e os mais importantes metais de terras raras. E como escreve a publicação, esse plano representaria um afastamento da política do Kremlin e poderia trazer uma grande vitória para a administração de Donald Trump ao enfraquecer as relações entre Moscou e Pequim. Vamos discutir isso em mais detalhes. Lembro que, exatamente uma semana atrás, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou pela primeira vez que há uma possibilidade de os Estados Unidos e a Rússia assinarem documentos de cooperação econômica no valor de cerca de 12 trilhões de dólares. E então, na inteligência ucraniana, esse documento foi chamado de Pacote Dmitriev, ou seja, do assessor de Vladimir Putin, que está negociando com o conselheiro de Trump, Steven Witkoff. Agora vou citar Zelensky. Lá, o valor é de cerca de 12 trilhões de dólares. Esse é o pacote de cooperação econômica entre os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, estamos ouvindo sobre a possibilidade de tais ou semelhantes documentos bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. Esses documentos podem conter questões relacionadas à Ucrânia. Deixamos claro que a Ucrânia não vai apoiar nem mesmo possíveis acordos desse tipo entre as partes sobre nós, sem a nossa participação. A delegação ucraniana comunicou a posição do presidente de que, caso haja quaisquer acordos bilaterais entre a Rússia e os Estados Unidos, os pontos relacionados à Ucrânia. E não podem contradizer a Constituição da Ucrânia nem as leis da Ucrânia, e não devem ser discutidos sem a Ucrânia. Desde então, não houve informações sobre o conteúdo do pacote de Dmitriev. E agora, a Bloomberg revela pela primeira vez os detalhes. De acordo com um documento interno russo ao qual a agência Bloomberg teve acesso, o Kremlin fez propostas que podem levar a Rússia a aceitar novamente o dólar no âmbito de uma ampla parceria econômica com a administração Trump. O documento detalha 7 pontos nos quais os interesses econômicos da Rússia e dos Estados Unidos podem coincidir, mas somente após a assinatura de um acordo. O documento fala sobre a cooperação entre os dois países na promoção de combustíveis fósseis em detrimento de alternativas mais ecológicas, além de investimentos conjuntos em gás natural.
Petróleo da plataforma continental e matérias-primas essenciais gerarão lucros extras para empresas americanas. Agora vou citar a Bloomberg. A proposta que circula entre altos funcionários russos traz informações que ainda não haviam sido publicadas. Sobre o pensamento e a tática do Kremlin no momento em que potenciais acordos econômicos entre os Estados Unidos e a Rússia são discutidos como um ponto-chave de qualquer futuro acordo de paz sobre a Ucrânia. A proposta baseia-se no retorno da Rússia ao sistema de liquidações em dólar, o que significaria uma reviravolta impressionante na política do Kremlin e potencialmente mudanças radicais no sistema financeiro e mundial. E aqui vale acrescentar que os Estados Unidos já propuseram suspender gradualmente as sanções SWIFT contra a Rússia como parte de qualquer acordo de paz, o que é um primeiro passo necessário para retomar as operações em dólares. E recentemente, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse diretamente que, após um acordo de paz, as sanções ao petróleo serão suspensas. Mas o que está sendo considerado neste documento do Kremlin vai muito além disso. Até agora, a busca por alternativas ao dólar e não a restauração dos laços com o sistema liderado pelos Estados Unidos era o principal objetivo da Rússia, já que Vladimir Putin buscava aprofundar suas relações com a China. Por esse motivo, autoridades ocidentais familiarizadas com o conteúdo desse documento afirmaram que consideram extremamente improvável que Vladimir Putin acabe realmente fechando um acordo que vá contra os interesses de Pequim. Embora ele possa assiná-lo, pode não cumpri-lo no futuro. E aqui surge uma questão. Muito antes da invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022, Vladimir Putin buscava diminuir a dependência da Rússia do dólar, como parte do esforço das potências econômicas rivais para desafiar a hegemonia financeira dos Estados Unidos. A justificativa para esses esforços ficou ainda mais evidente quando os Estados Unidos e seus aliados, usando seu controle sobre as operações em dólar, impuseram sanções a uma parte significativa da economia russa após o início da guerra em grande escala. Desde então, Moscou tem tentado desenvolver o comércio em moedas e sistemas alternativos, especialmente com a China e com países como a Índia. No BRICS, tentaram criar uma moeda própria, mas esses esforços ainda não tiveram grande sucesso. Assim, por um lado, retornar às transações em dólar significaria uma nova submissão ao domínio financeiro de Washington e anularia os esforços para reduzir a dependência da moeda. As sanções contra a economia russa durante a guerra em grande escala seriam uma vitória para a administração de Donald Trump ao alcançar seu objetivo óbvio de enfraquecer as relações entre Moscou e Pequim. E então Donald Trump estaria disposto a absolutamente tudo para realizar esse objetivo, inclusive pressionar a Ucrânia. Além disso, aliados de Putin logo perceberam onde pressionar para que Donald Trump aceitasse avançar, segundo a Bloomberg. Outros detalhes do plano também visam atender às ambições de Donald Trump em outras áreas, como as sanções contra a significativa economia russa. Guerra em grande escala. Declararam que algumas propostas foram elaboradas especificamente para aprofundar as divergências entre os Estados Unidos e os aliados europeus da Ucrânia. Mas algumas propostas neste documento representam promessas distantes com valores potencialmente altos que podem incentivar Donald Trump a fechar um acordo, mas que podem nunca ser implementadas. Não podemos esquecer que o Kremlin dificilmente vai querer romper a cooperação com a China, pois Pequim virou o principal fornecedor de componentes. E se sanções de grande escala forem impostas à economia russa, sanções em grande escala. No entanto, o documento afirma que o retorno ao sistema do dólar permitirá que a Rússia amplie seu mercado cambial e reduza a volatilidade do balanço de pagamentos. Para os Estados Unidos, esse passo fortalecerá ainda mais a posição do dólar como moeda de reserva mundial e pode reduzir o desequilíbrio comercial global ao equilibrar os preços dos energéticos entre a China e os Estados Unidos. Sanções contra a significativa economia russa, guerra em grande escala.
O Kremlin confirmou que está realmente negociando questões econômicas com Washington. Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou o seguinte, cito, um grupo de trabalho sobre questões econômicas está atuando do nosso lado, liderado pelo meu colega. Sanções à significativa economia russa. Em grande escala, coisas importantes estão expostas nesta informação. Bloomberg, é claro, oferecemos cooperação e, é claro, estamos interessados nessa cooperação, potencialmente envolvendo sanções à significativa economia russa e uma guerra em grande escala. Clique no sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal com sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se, até mais legendas.